Olá, querida pessoa. Você acha que os meios de comunicação têm poder sobre o que você pensa? Ou você acha que elas não conseguem te influenciar, como muitos dizem por aí? Lá no vídeo da teoria hipodérmica, eu expliquei como a mídia era vista como algo super poderoso, que influencia todo mundo do mesmo jeito. E também expliquei como a comunicação de massa começou a ser analisada com mais atenção a partir da criação do modelo de Lasswell. Todos esses vídeos são da série aqui do canal sobre teorias da comunicação. E vou deixar todos os links aqui na descrição para você assistir se quiser. Agora eu vou falar sobre a teoria dos efeitos limitados. E como eu estou revisando todas as teorias só para te explicar aqui, eu acho que eu mereço o seu like, né? Aproveita e se inscreve no canal também. E como você quer saber o que é a teoria dos efeitos limitados, eu vou te contar. Ela também é conhecida como teoria empírica de campo e surgiu na década de 1940. Isso mesmo, surgiu no mesmo período lá do modelo de Lasswell, mas são estudos diferentes. Lasswell propõe uma estrutura conceitual para analisar o processo de comunicação. A teoria dos efeitos limitados é resultado de estudos quantitativos e qualitativos. Por isso, ela é também conhecida como teoria empírica de campo, como eu acabei de falar. Ela saiu um pouco do padrão lá da época de só ficar observando e usou métodos de pesquisa para entender os efeitos da comunicação de massa. Se você não sabe o que é a comunicação de massa, eu já expliquei em outro vídeo também. Bom, diferente dos outros estudos de comunicação da época que tinham visões ali mais psicológicas, a teoria dos efeitos limitados nasceu de uma análise sociológica. E a conclusão foi, adivinha, a mídia tem efeitos limitados na sociedade, ou seja, a mídia não tem impacto direto no público, mas isso você já sabia, né? E com o estudo empírico de campo descobriu isso. Foi Paul Lazarsfeld que começou a questionar duas coisas. Ele viu o que todos estavam falando sobre a mídia, toda poderosa, e quis saber, primeiro, se a mídia atua de maneira direta e também se a mídia é capaz de mudar a opinião e o comportamento das pessoas. Então ele fez várias análises de conteúdo de programas de rádio e televisão e combinou essas análises com análises de características das pessoas que acompanhavam e assistiam esses programas. E como o assunto é influência, é uma boa ideia checar a temática política, você não acha? E foi isso que Lazarsfeld fez. Analisou o conteúdo e públicos das eleições presidenciais dos Estados Unidos nos anos 1940 e depois em 1948. Qual foi o resultado desse trabalho todo? Lazarsfeld descobriu que a mídia passa por vários filtros antes de chegar nas pessoas. E um dos filtros mais importantes são os líderes de opinião, ou seja, pessoas que têm mais poder de influência que a mídia sobre outras pessoas. E esses líderes de opinião não necessariamente precisam ser famosos ou mais inteligentes, mas são pessoas que estão mais envolvidas com os assuntos e acompanham mais a mídia, as notícias. A ideia é que a informação primeiro se espalha entre esses líderes de opinião e são eles que repassam a informação para o restante da população. Você acha que isso faz sentido? Será que os influenciadores que a gente segue hoje são líderes de opinião? Pode ser, né? Por que não? Então, essa teoria não é tão antiquada assim. Olha só a conclusão do próprio Lazarsfeld sobre os estudos que ele mesmo fez. Verificamos que certas pessoas que denominamos líderes de opinião têm especial propensão para exercer influência pessoal. Admitiu-se então que o fluxo das comunicações seguia dois estágios: do rádio e imprensa aos líderes de opinião e destes aos membros menos ativos da população. Em outras palavras, os meios de comunicação de massa têm influência limitada pelo filtro social. Atenção aqui, isso não quer dizer que a mídia não tenha influência nenhuma, tá? Nem mesmo o Paul disse isso na conclusão dele. Mas a mídia não trabalha sozinha e por isso tem efeitos limitados. Agora você precisa saber
como a teoria dos efeitos limitados funciona. E ela tem 3 funções principais. Isso é muito cobrado em provas de concursos públicos. Então preste atenção e anota aí para você não esquecer. Paul Lazarsfeld e Robert Merton foram pesquisadores mais dedicados na teoria dos efeitos limitados. Para eles, a mídia tem 3 funções. A primeira é a reafirmação das normas sociais, que é a mídia nos lembrando das regras e comportamentos que a sociedade considera corretos. Por exemplo, quando mostra como a gente deve agir em diferentes situações, como ser gentil, respeitar as leis e tudo mais. A segunda é a educação, porque a mídia nos ensina muitas coisas, você não acha? Ensina fatos sobre o mundo, habilidades úteis e até valores importantes, fala sobre a importância da amizade ou sobre honestidade, tem tudo isso. E a última é a disfunção narcotizante. Acontece quando a gente fica tão envolvido com a mídia, como quando fica assistindo televisão o dia inteiro ou usa mídia social o dia inteiro, que a gente começa a ignorar o que realmente importa na vida, como passar tempo com os amigos ou até cuidar da gente mesmo, né? É narcotizante porque é viciante. É como ficar hipnotizado pela mídia. Ficou claro? Comenta aqui para eu saber. Resumindo, a teoria dos efeitos limitados defende que a mídia nos mostra como devemos agir, nos ensina e, às vezes, nos distrai demais também. Quer dizer então que a mídia nunca consegue mudar opiniões e nem comportamentos? Então, eu falei agora há pouco que os teóricos nunca descartaram essa possibilidade. Eles apenas identificaram o limite desse poder de influência e também explicaram uma maneira de conseguir ter mais influência nas pessoas. Paul Lazarsfeld e o Robert Merton também explicam como é possível fazer o que eles chamam de propaganda com objetivos sociais. Para que a mídia possa influenciar a sociedade, é preciso ter 3 condições. Precisa ser uma espécie de monopolização, que é quando uma propaganda é muito boa e não tem nenhuma outra crítica ou competição nos meios de comunicação. Ou seja, não tem outras mensagens que contradigam e que nem questionem o que está sendo dito na propaganda. Precisa também ter canalização, que é quando a propaganda não tenta mudar os valores ou ideias principais da sociedade. Em vez disso, ela segue as atitudes e comportamentos que já existem naquela sociedade e precisa de suplementação. Isso quer dizer que uma propaganda funciona melhor quando é complementada por conversas ou interações pessoais. Ou seja, quando as pessoas falam sobre a propaganda ou compartilham suas opiniões sobre ela umas com as outras. Então, querida pessoa, nessa visão teórica, a mídia tem efeitos limitados na audiência, mas pode ter mais influência se não tiver competição, não tentar mudar ninguém e se gerar boas conversas. Eita, quanta coisa, né? Mas é legal aprender isso tudo, você não acha? Se você quiser aprender mais, pesquisa aí sobre Joseph Clapper também. Ele enfatizou a influência limitada da mídia, definindo ela apenas como um agente colaborador. Mas eu não vou explicar aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longe. Pesquisa aí se você tem interesse em se aprofundar mais nesse assunto. E para continuar nos estudos, que tal agora a gente falar um pouco sobre a teoria funcionalista da comunicação? Este é o assunto do próximo vídeo desta série. Eu espero você lá. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.